um dos pilares mais importantes que você pode ter na sua vida é o pilar da saúde espiritual. Mesmo que você tenha os outros pilares de uma forma equilibrada, o da saúde financeira, tempo, relacionamentos, saúde mental, a saúde física, mas se você não tiver como pilar da saúde espiritual balançado com os outros, você não vai conseguir ter uma vida, digamos, com um propósito maior. O que eu quero falar nesse vídeo hoje é algo que tem funcionado na minha vida e pode ser que funcione na sua também. Pois bem, o hábito de você criar uma conexão com Deus é como se fosse um hábito de você ir à academia, fazer uma boa alimentação. O que eu quero dizer? Leva tempo para você construir um relacionamento com Deus. Não é do dia pra noite você vai acostumar a fazer sua oração, a sua reza. Não sei qual que é a sua religião, mas o que eu quero dizer é que para você criar esse hábito de orar, de se expressar com Deus, leva tempo. E você tem que entender os motivos por que você faz essa ação, o porquê você se conecta com o Criador. Eu, por exemplo, eu procuro ter uma amizade achegada com Deus, que na minha religião se chama Jeová, porque na minha percepção, depois que eu comecei a ter essa amizade chegada com Jeová, as coisas melhoraram muito mais na minha vida. Eu comecei a deslanchar em todas as áreas possíveis. Mas o que eu quero trazer aqui pra você é que, independente da sua religião, que você tente se conectar com o Criador. Que você tente ter essa rotina espiritual. É claro que eu aconselho a você fazer o mesmo estudo que eu fiz. Eu vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição. Você clica, fique à vontade para fazer, ele é gratuito. Eu aprendi muita coisa que me deu uma noção do porquê eu estou aqui na Terra, por que existe tanto sofrimento. Será que Deus ele se importa com as pessoas? Qual que é o propósito para a humanidade? Por que que nós fomos criados? E uma série de outras perguntas e questionamentos que eu tinha. A partir do momento que eu obtive essas respostas, eu parei de ser uma pessoa muito ansiosa, de ficar me preocupando com o futuro. Hoje eu me preocupo sim com o futuro, mas um futuro mais próximo. Por exemplo, as tarefas que eu tenho para fazer amanhã, o meu treino de amanhã, o meu trabalho, o dinheiro que eu preciso para pagar as contas no final do mês. E não aquele monte de coisas que eu ficava pensando, será que o mundo vai acabar em fogo? Será que o mundo não vai acabar em fogo? Será que Deus é o culpado do nosso sofrimento? Eu tinha várias dúvidas. E a partir do momento que eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ter essa motivação, um motivo para a ação, para estudar a Bíblia, foi que eu comecei a virar uma pessoa mais feliz, mais tranquila. Então esse pilar espiritualidade fez com que os outros pilares ficassem equilibrados, porque quando um ou outro não está em equilíbrio, a gente acaba adoecendo, seja de uma maneira mental, física, financeira. Então aí todos os pilares começam a se balançar. Para você criar essa rotina espiritual, com certeza você tem que ter uma Bíblia para entender. Só que o que eu recomendo? Para você estudar a Bíblia sozinho é muito difícil. Por isso que você precisa de orientação. Por isso que eu estou dizendo para você clicar nesse link no vídeo para você aprender mais sobre isso. Para você entender mais sobre Deus. Aprender todas essas coisas que eu acabei de falar para vocês. Pois bem, eu comecei lendo um versículo por dia. Todos os dias eu li um versículo por dia. E eu lia sempre antes de dormir, mas eu não recomendo. Por quê? Porque você já está mais cansado, a sua bateria energética do seu cérebro, por assim dizer, já está mais cansado. Então o seu foco atencional fica menor, você não consegue absorver o que está ali. E como a Bíblia já não é um livro simples, você vai ficar cada vez mais cansado. E você vai cansar mais lendo ele. Então eu te recomendo a ler cedo. Hoje em dia eu não leio nem cedo nem à noite, eu estou lendo à tarde, a hora que eu chego no trabalho. É um momento ali que eu faço minha leitura de outros livros, então eu já faço da Bíblia junto. Melhorou muito mais do que eu ler antes de dormir. Mas comece devagar, comece com essas pequenas doses diárias, de um versículo, 2 versículos. Hoje em dia eu leio um capítulo, leva em torno de 10 minutos também, porque não é tão longo, mas também não é tão curto, né? E pra você ler com atenção ali leva um tempo. Eu também tenho um aplicativo que eu uso que chama jw.org. Se vocês quiserem também, eu vou deixar o link aqui embaixo. A Bíblia de lá chama a Tradução do Novo Mundo. Então, a linguagem é muito simples, é muito fácil de entender. Por isso que eu motivo, né, incentivo vocês a baixarem esse aplicativo. Porque a linguagem é muito simples. A Bíblia já é difícil. Se você pegar uma linguagem antiga, vai ficar mais difícil ainda. Então, eu leio um capítulo por dia.
Eu faço minhas orações matinais mesmo, é bem cedo, então eu acordo, tomo meu café, pego minha bicicleta, vou até o clube, que é onde eu treino. Então, no caminho até o clube, que leva em torno de 15 minutos, eu vou fazendo a minha oração e na volta também, mais 15 minutos. Então, eu oro pra agradecer o dia que está iniciando, na ida, e na volta eu agradeço pelo treino e por as coisas que estão por vir no dia. Eu te recomendo isso, às vezes você está no trajeto, né? Pro seu trabalho, pro seu treino, e é um momento que dá pra você fazer a oração. E depois de um certo tempo fazendo essa oração, você vai se habituar, seu cérebro vai automatizar o comportamento. Então você vai estar indo ali trabalhar, vai estar indo no trajeto, você já vai orando, já vai agradecendo, já vai meditando, né? Cada pessoa tem uma forma de dizer aí, né? Eu não quero falar qual que é o certo, mas eu vou orando, né? Até o meu trabalho, eu vou orando, vou agradecendo. E, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Essa pequena atitude de você iniciar o seu dia agradecendo por ele transforma o dia muito melhor. O dia fica muito mais leve, parece uma besteira, mas não é. Porque às vezes a gente tem o costume de iniciar o dia pilhado já, pensando no que a gente tem pra fazer e nos problemas que tem pra resolver. A partir do momento que você inicia seu dia agradecendo pelo que você tem e pelas oportunidades que estão por vir, as coisas ficam bem melhores. Escuta o que eu tô falando pra vocês. Parece uma dica besta, um papo de coaching, né? Tipo, agradeça 10 coisas, faça uma lista de 10 coisas. Não. Eu tô falando um agradecer de uma forma genuína, sabe? Você agradecer pela vida, por enxergar, por ter uma bicicleta, por poder pedalar, né? E pessoas que não têm isso, agradecer pela oportunidade de trabalho, de alimento, de poder comer. Cada pessoa aí tem uma realidade, né? Então não cabe a mim falar o que você tem que agradecer. Eu estou falando dentro da minha realidade. Eu agradeço por estar indo pro clube, por ter tempo pra treinar, que tem muitas pessoas que querem e não tem. Eu agradeço pela roupa que eu estou vestindo, por ter uma bicicleta pra ir, por ter me alimentado bem com frutas e coisas que eu como. Então, galera, vamos organizar isso aqui, senão o vídeo vai ficar confuso. Primeira coisa, ter um motivo pra ação. Se você quer começar a ter uma rotina espiritual, você tem que entender a Bíblia, você tem que entender quem é Deus. E cabe a você buscar a religião com a religião que você vai mais se identificar. Segundo, você tem que ter uma Bíblia, né? Eu indico vocês a baixarem esse aplicativo porque a linguagem é super simples dessa Bíblia, é super atualizada. E terceiro, criar o hábito de orar, criar o hábito de conversar com o seu Criador. E como eu disse pra vocês, eu faço isso de uma forma matinal. Então você pode fazer tomando banho, você pode fazer antes de dormir, cabe a cada um fazer. Só que quando você faz de uma forma recorrente, você vai criar esse hábito. Então vai ficar muito mais simples. E a dica que eu estou dando pra vocês é fazer isso de manhã. Começar agradecendo e depois você vai pedindo as coisas que você quer. Porque vai deixar o seu dia mais tranquilo. Isso não é só dentro das religiões, não. Tem vários estudos de uma forma psicológica que eles falam mesmo que as pessoas que têm uma gratidão genuína, que é igual eu volto a falar, não é essa gratidão de você ficar anotando, né, e tal. Não, é você exercitar e ser algo que você está se expressando de coração mesmo. As pessoas são até mais otimistas, mais felizes, e eu tenho visto isso na minha vida. Esse depoimento aqui, né, esse vídeo que eu estou criando pra vocês é algo que tem funcionado comigo. A minha vida tem melhorado muito depois que eu conheci o Criador, depois que eu comecei a estudar a Bíblia e depois que eu comecei a orar mais, comecei a agradecer mais e olhar pelo lado positivo das coisas e não pelo lado negativo. Antes eu olhava tudo pelo lado negativo, eu sempre olhava pelo que me faltava e não o que eu tinha. Poxa, eu queria um trabalho que fosse mais fácil, um exemplo. Hoje eu agradeço, eu tenho um trabalho, eu tenho uma profissão, por mais que ela não seja fácil, por mais que às vezes tem pessoas que complicam ela, eu tenho uma profissão, eu tenho de onde vir o meu dinheiro. Antes eu não tinha isso, eu dependia totalmente do meu pai e da minha mãe. Hoje eu consigo prover de algum lugar. Em segundo, a gente começa a perceber que tem uma pessoa que se preocupa por nós. Sei lá, às vezes você pensa que é uma energia, aí vai de cada um. Você vê que tem alguém se preocupando por nós, que nós não estamos sozinhos aqui no planeta Terra. E isso também faz com que a sua qualidade de vida aumente demais, demais. Então eu recomendo muito você cuidar do seu lado espiritual, do pilar espiritualidade. E essas pequenas dicas aqui desse vídeo podem te ajudar a você habituar essa rotina, em fazer essa oração matinal, em você ler a Bíblia, comece por um versículo, depois um capítulo por dia. Coloque num horário estratégico que você não esteja cansado, porque se você estiver cansado, aquela leitura vai ser maçante, vai ser dificultoso pro seu cérebro e o comportamento
não vai se permanecer a longo prazo. Tome cuidado com isso. E quarto, né, que eu falei pra vocês lá no início, eu indico vocês a estudarem a Bíblia. Porque sem estudar, ela fica como se fosse um quebra-cabeça com um monte de peças. E cada pessoa vai falar uma coisa, você vai ficar confuso, vai ler sozinho e não vai entender. Então eu indico você estudar ela de uma forma sistemática, né? Um estudo com começo, meio e fim para você entender. Não estou falando de batismo aqui, tá? Não é batismo não. Estou falando de você estudar a Bíblia e entender quem criou ela, por que ela foi criada, o que é ela, será que o que ela fala é a verdade? Então todas essas informações eu consegui aprender através desse estudo que eu falei pra vocês, que eu vou estar deixando o link. Então galera, a dica de hoje era essa, pra você ter uma rotina espiritual, pra você seguir essas pequenas dicas aí que podem mudar o jogo pra você. Mudou pra mim, a minha vida hoje em dia é muito mais próspera, mas não só de dinheiro, de felicidade, de amizades, de muitas coisas que eu consegui criar através da minha espiritualidade. E eu espero que ajude vocês aí. Se você gostou desse vídeo, curta, comente, compartilhe, né? Um comentário que seja saudável, que possa enriquecer aí. E meu muito obrigado e até o próximo vídeo.